Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com você e com a sua casa. A palavra de hoje está no Evangelho de João, no capítulo 8, dos versos 48 até o verso 59. Hoje nós continuaremos com a nossa série sobre a divindade de Jesus no Evangelho de João. Hoje, na segunda parte, nós já vamos começar a ver o próprio Jesus clamando ser o próprio Deus. E você verá como Jesus não tinha medo da morte. E lógico que ele morreria e o sacrifício dele seria no tempo certo. Mas vamos ao texto que você verá o quanto Jesus é Deus. João 8, verso 48 diz assim: Os judeus disseram a Jesus: Será que não temos razão em dizer que você é samaritano e tem demônio? Jesus respondeu: Eu não tenho demônio, pelo contrário, honro meu Pai, mas vocês me desonram. Eu não procuro a minha própria glória, há quem a busque e julgue. Em verdade lhes digo que se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Então os judeus disseram: Agora estamos certos de que você tem demônio. Abraão morreu e também os profetas. E você diz: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. Você não está querendo dizer que é maior do que Abraão, o nosso pai que morreu? Também os profetas morreram. Quem você pensa que é? Jesus respondeu: Se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o meu Pai, o qual vocês dizem que é o Deus de vocês. Entretanto, vocês não o conhecem, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vocês, mentiroso, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia, e ele viu esse dia e ficou alegre. Então os judeus lhe perguntaram: Você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Jesus respondeu: Em verdade lhes digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Vemos que este contexto, porque nós não podemos entrar nessa cilada de ficar atrás de versículos isolados. Os versículos isolados, não só aqui, mas em qualquer livro, qualquer texto que se preze, onde você queira fazer uma interpretação de texto bem feita, você não pode isolar textos, você tem que entender o contexto. Aqui estamos diante de um embate, de muitos embates que Jesus teve com os religiosos judeus de sua época. Neste embate específico, entra a questão de Abraão. Abraão, no contexto cultural da época, porque nós não podemos ler nenhum texto sem entender o contexto cultural de sua época. Estamos falando de um contexto cultural, tanto judaico quanto romano, de 2000 anos atrás, onde já o que não falta são peças arqueológicas e provas históricas sobre essa época. Então nós não podemos fechar os olhos e olhar só com olhos religiosos, com os nossos próprios olhos.
Se nós lemos um livro de Shakespeare, que foi no século XVI, escrito por Shakespeare, nós temos que, se quisermos nos aprofundar, nós teremos que entender e buscar entender a cultura inglesa do século XVI para entender melhor o inglês arcaico que foi escrito, onde foi escrito os livros de Shakespeare. Da mesma forma, a Bíblia não é diferente. Aqui no contexto cultural, os fariseus buscavam seguir a lei, a Torá, toda a lei de Deus à risca e de forma muito religiosa. E nessa forma, eles tinham por muito apreço o pai Abraão, o patriarca Abraão. E aqui nós vemos Jesus dizendo que Abraão quis ver o dia do Messias e ele viu e exultou de uma forma profética, é claro. E eles sabem disso, mas até aí a conversa estava indo bem. Quando Jesus diz que se guardar a palavra dele não morreria eternamente, falando ali do inferno, eles questionam Jesus, mas até aí continua ali o debate. Mas eles questionam Jesus no verso 53 se ele não estava querendo dizer que era maior que Abraão, porque eles estavam se colocando maior que Abraão, porque ele disse que Abraão exultou em ver o dia dele. E aí Jesus diz que o Pai é que glorifica ele. Seguindo, verso 57, que é a chave. Eles perguntam: você não tem nem 50 anos? Ali Jesus provavelmente estava com seus 31, 32 anos. E eles dizem: você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Jesus traz a resposta que fez com que eles pegassem pedras para atirarem Jesus. E aqui não é assim pegar pedras só para querer machucar Jesus, não. Pegar pedras no contexto cultural judaico, principalmente dos líderes judeus, dos fariseus judaicos, é aplicar a lei de apedrejamento, de morte por apedrejamento. E aqui o contexto é simplesmente aplicar a lei de blasfêmia, de morte por apedrejamento, por ter praticado blasfêmia. E qual seria a blasfêmia que Jesus fez? Porque ele responde: em verdade lhes digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Primeiramente, se nós olharmos aqui puramente a parte gramatical, a gente vai ver que aqui tem uma conjugação errada, e no original está assim mesmo: antes que Abraão existisse, eu sou. Aqui, se tivesse que ser gramaticalmente correto, entre aspas, literalmente falando, Jesus diria: antes que Abraão existisse, eu era. Aqui no caso, Jesus estaria aclamando a sua pré-existência. E lógico que, de certa forma, ele está aclamando uma pré-existência. Mas e por que ele disse então eu sou, em vez de antes que Abraão existisse, eu era? Porque quando Jesus disse eu sou, ele está dizendo que é o próprio Deus. Como que eu sei isso? Porque se Jesus estivesse só aclamando a sua pré-existência, eles não pegariam pedras para matar ele por apedrejamento por causa de blasfêmia. Porque se ele estivesse dizendo só que ele tinha existido antes de Abraão, isso não seria blasfêmia pela lei judaica. Mas quando ele diz a expressão eu sou, entra na blasfêmia de se dizer igual a Deus, de usar o nome de Deus em vão. Como assim o nome de Deus? O nome de Deus é eu sou. O nome de Deus é o tetragrama que se perdeu a pronúncia. E quando surgiu esse tetragrama? Lá com Moisés, com o patriarca Moisés na sarça ardente.
Quando Moisés, diante de Deus na sarça ardente, ele pergunta: mas como eu vou lá em Faraó e o que eu vou dizer? Quem me enviou? Eu vou dizer o nome de qual Deus que me enviou a Faraó? E aí o próprio Deus diz a Moisés o nome dele pela primeira vez na Bíblia. Antes disso, Deus recebia títulos: El Shaddai, El Elyon, Jeová Rafá e outros títulos, mas aqui com Moisés ele diz o nome dele. Está no livro de Êxodo, capítulo 3, verso 13 e 14. No verso 13, capítulo 3, verso 13 de Êxodo, Moisés diz: suponha que eu vá aos israelitas e diga a eles: o Deus de seus pais me enviou a vocês. E eles me perguntam: qual é o nome dele? Então o que devo dizer a eles? Êxodo 3,14. Em resposta, Deus declara: isto é o que você deve dizer aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Aqui é uma tradução livre do tetragrama. No original, no hebraico, são 4 consoantes, por isso se diz tetragrama, pois se perdeu a pronúncia das vogais. Então a gente tem Yud, Re, Vav, Re, ou Yud, Rei, Vav, Rei. São 3 consoantes, na verdade, diferentes. 4, porque há uma repetição do rei, Yud, Rei, Vav, Rei. A pronúncia se perdeu, mas eles transliteram como eu sou. E aqui na época de Jesus ainda se conhecia essa pronúncia. E quando Jesus diz nesse contexto dos patriarcas, falando de Abraão, ele remete aqui quando Deus falou o seu nome a Moisés e disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Em outras palavras, ele disse: antes que Abraão existisse, eu era o próprio Deus, eu já era o próprio Deus. E por isso ele praticou aqui, diante da lei judaica, a blasfêmia de falar o nome de Deus em vão e de reivindicar ser o próprio Deus. Em outro texto que nós vamos estudar, que nós vamos ler, fica claro que ele está reivindicando ser o próprio Deus, porque ele fala mais uma vez: eu e o Pai somos um. E eles, em João, capítulo 10, 33, eles dizem: nós queremos apedrejar ele não por boa obra, mas por blasfêmia, porque você, um mero homem, afirma ser Deus. Aqui é a prova de que o contexto cultural e aqui a fala de Jesus é reivindicando ser o próprio Deus, reivindicando aqui o nome de Deus que o próprio Deus disse a Moisés, e ele atribuindo o nome de Deus a si mesmo, reivindicando e falando: antes que Abraão existisse, eu já era Deus. Eu já era o Deus que se manifestou a Moisés, eu já era o Deus de todo o Antigo Testamento, o Deus da criação, o Deus de Moisés. Eu sou Deus, ele quis dizer aqui, e por isso quiseram pegar pedras, pegaram pedras para matar Jesus por apedrejamento, por causa da blasfêmia contra a lei de Deus, aqui de acordo com a interpretação da lei dos fariseus. Portanto, é muito claro aqui. E nós vamos ver outros textos que Jesus reivindica ser o próprio Deus. Agora eu quero orar pela sua vida, pela sua casa. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu estou aqui, Senhor, orando, entrando na tua presença para orar por esta pessoa que está me ouvindo, que chegou aqui, até aqui nesse momento. Senhor, abençoa a vida dela ricamente nesta terça-feira, neste dia. Eu clamo, Senhor, para que o Senhor afaste e repreenda todo o mal na vida dessa pessoa, dentro dela, em nome de Jesus.
ao redor dela, ao derredor dela, em nome de Jesus. Envia anjos para acampar e abençoar esta casa, não só esta pessoa, mas todos que estiverem nesta casa, em nome de Jesus, sejam abençoados. Que todo mal saia em nome de Jesus, todo levante do mal seja repreendido em nome de Jesus. Senhor, também vá de encontro às dores, se essa pessoa estiver sentindo dores no seu corpo. Em nome de Jesus, tira toda a dor, Pai, física. Em nome de Jesus também, vá na mente, tira toda a dor, toda angústia, toda depressão, bata em retirada, toda angústia em nome de Jesus, e que em nome de Jesus o Senhor fale com esta pessoa poderosamente, para que um maior milagre aconteça, um novo nascimento, para que esta pessoa sinta, não só sinta a tua presença, mas tenha habitação do Senhor dentro dela, em nome de Jesus. Isso se ela já não tem, se ela já tem, Senhor, renova as forças dela, enche ela com teu Santo Espírito em nome de Jesus. E tira, Senhor, toda a fraqueza, tira, Senhor, todo o desânimo, em nome de Jesus. Restaura e abençoa este dia em nome de Jesus. Abençoa também desde já a sua noite, a noite dela, o sono dela, em nome de Jesus, debaixo da tua proteção. Obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade. Louvado seja o teu nome, glorificado seja o teu nome. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém.